Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você e a sua família através do poder que há na Palavra de Deus. E a Palavra de Deus hoje está em Gênesis, livro do Gênesis, capítulo 41, versículo 38. Assim diz a Palavra de Deus, para abençoar a sua vida e a vida da sua família. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Aleluia! Aqui está falando sobre o grande segredo do sucesso de José. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, foi levado ali para o Egito, vendido a Potifar, mas na casa de Potifar, em tudo que ele colocava a mão, prosperou muito a casa de Potifar. Passou pela prisão por defender a fé no Deus Todo-Poderoso, foi preso, mas depois saiu do cárcere para governar, porque o Espírito de Deus estava sobre a vida de José. Então, o segredo do sucesso da vida de José era o Espírito de Deus que estava sobre a sua vida. Este texto destaca o grande segredo de sucesso de José. Muitas pessoas atribuem o sucesso dele à excelente capacidade que o rapaz tinha para ser líder, onde quer que o colocassem, porém por trás de todo esse sucesso de José, havia um segredo que o faraó, mesmo sendo ímpio, logo percebeu. José era um homem em que havia o Espírito de Deus. Quando você tem a chamada de Deus, quando Deus chama você, Ele coloca em você o Espírito dele, o Espírito Santo, para que você possa ser percebido até mesmo pelos ímpios. O Espírito de Deus é que leva o homem ao sucesso, que leva ao homem a fama de ser reconhecido como homem de Deus, como mulher de Deus, aonde ele estiver. Até mesmo aqueles que não temem a Deus vai reconhecer que há um espírito excelente na vida deste homem. Você percebe que Eliseu, quando passava aquela mulher, ela disse para seu marido: passa diante de nós todos os dias, esse homem é um homem de Deus. É um homem que andava com o Espírito de Deus dentro do seu coração, nas suas atitudes, na sua palavra, nos seus olhos, nos seus ouvidos, a sua maneira de ser, a sua maneira de viver. Todos viam nele que havia um Espírito excelente dentro da sua alma. O que faz o homem ser alguma coisa aonde ele estiver, no ministério, na família, na empresa, na sociedade, aonde quer que ele esteja, é o Espírito de Deus que rege, que leva-o a galgar patamares muito altos, além dos imagináveis pensamentos que ele tenha, porque o Espírito de Deus é que faz o sucesso na vida do homem. O Espírito de Deus é o segredo do sucesso dos grandes homens da Bíblia. Moisés era um homem que havia o Espírito de Deus. Este era o segredo de sua extraordinária capacidade de liderança. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor o encheu do Espírito para que ele pudesse fazer a obra de Deus, exercer uma liderança com excelência.
Todo líder que exerce a obra de Deus com excelência é porque ele é submisso ao Espírito Santo de Deus. É porque ele descalça os seus pés e entra na obra de Deus, levado pela promessa, levado pela palavra de Deus, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não faz nada que esteja fora da vontade do soberano. Por isso que Moisés teve uma liderança excelente, extremamente excelente para com o Senhor, e obteve sucesso à frente do povo de Israel e os libertou ali do Egito, usado pela mão poderosa e potente de Deus. Josué, o seu sucessor, era também um homem que havia o Espírito de Deus. Josué procurava colocar os seus pés aonde Moisés tirava os seus pés. Ele aprendeu com Moisés e Deus colocou sobre Josué, tirando do espírito de Moisés, o espírito de Moisés, para aqueles 70 homens que Moisés escreveu e colocou seus nomes e apresentou diante de Deus. E Josué era um deles. Então Josué tinha o Espírito de Deus, por isso foi um sucessor de sucesso, venceu guerras militares para o Senhor, fez o povo atravessar o Jordão e colocou o povo na terra prometida, exerceu uma liderança porque tinha o Espírito de Deus sobre a sua vida. Não há sucesso no mundo, não há sucesso em lugar algum, líder nenhum vai obter o sucesso, não vai obter a vitória, se não for através do Espírito Santo em sua vida. Primeira coisa que precisamos fazer é nos enchermos do Espírito Santo para sermos usados para Deus, para o propósito da sua obra aqui na face da terra. Gideão foi capacitado e revestido pelo Espírito do Senhor para realizar uma grande façanha militar, porque ele também foi cheio do Espírito Santo de Deus, que o impulsionou, que o levou a vencer a batalha contra os midianitas. E Gideão estava malhando trigo no lagar. No lagar era o lugar de pisar as uvas, mas os midianitas vinham e roubavam todo o seu sustento. Então ele usou de estratégia. Deus, vendo isso, a atitude de Gideão, o levantou para liderar o povo contra os midianitas. E foi bem sucedido e venceu, deu a vitória ao seu povo, porque dentro dele tinha e estava e morava o Espírito Santo de Deus. Todo líder precisa ser capacitado, impulsionado, direcionado pelo Espírito, ser submisso, obediente, confiar e obedecer ao Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, que pode fazer o impossível acontecer, o sobrenatural acontecer na vida de cada líder, através do Espírito de Deus em sua vida. Sansão foi capacitado e impulsionado diversas vezes pelo Espírito do Senhor. Todos nós conhecemos o que acontecia com Sansão. Quando o Espírito Santo apoderava de Sansão, ele vencia homens, ele vencia milhares e milhares de homens para dar vitória ao seu povo, porque o Espírito Santo era o segredo da vitória, era o segredo da vida que estava sobre Sansão. Sansão foi capacitado, direcionado e foi fortalecido pelo Espírito de Deus que estava sobre ele. Por isso que ele obteve sucesso diante dos seus inimigos e para dar a vitória ao povo de Deus. Davi era capacitado de forma extraordinária pelo Espírito do Senhor, ao ponto de ele mesmo dizer: o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca.
Aleluia! Glória a Deus! Davi disse isso, Davi venceu as guerras do Senhor, Davi foi levantado por Deus para assumir o trono de Israel no lugar de Saul, aquele rei desobediente que não fazia a vontade de Deus e não se submeteu ao Espírito Santo de Deus. E Davi foi levantado para substituí-lo. E Davi não fazia nada, ele consultava a Deus todas as guerras que ele ia lutar para o Senhor. Ele guerreava, mas quem dava vitória era o Espírito de Deus que estava habitando em Davi. Davi venceu a guerra do Senhor, foi levantado por Deus, capacitado por Deus, e os seus irmãos não davam nada por ele. Os seus irmãos não o respeitavam porque ele era o menor da sua casa, mas Davi tinha atitude, Davi tinha a capacidade do Espírito Santo de Deus. Ele deixou ser movido pelo Espírito Santo de Deus, por isso que ele foi bem sucedido, vencendo as guerras do Senhor e venceu o gigante que afrontava a nação de Israel, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele e a palavra do Senhor estava sobre a boca de Davi. Aleluia! Você e eu, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, podemos também proferir a palavra de Deus através da nossa boca. É só nós confiarmos em Deus, é só nós obedecermos a Deus e darmos lugar ao Espírito Santo, e ele vai fazer proezas, ele vai fazer o sobrenatural acontecer na vida das pessoas aonde nós estivermos, porque o Deus Todo-Poderoso enviará o teu Espírito, o Consolador, dentro de nós para morar e fazer a vontade dele, o propósito dele ser estabelecido aonde que a igreja estiver. O Espírito Santo é o segredo da igreja, o do sucesso da igreja está através do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus sempre foi o grande segredo do sucesso do ministério terreno de Jesus. O Espírito de Deus estava na vida de Jesus quando ele tabernaculou entre nós, quando o Verbo vivo se fez carne e habitou entre nós, quando Jesus Cristo, enviado pelo teu Pai para ter um relacionamento conosco, o humanizou, mas em nenhum momento ele deixou de ser submisso ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo impulsionava Jesus, ele fazia sinais e maravilhas. Os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os coxos, os paralíticos andavam e os mortos eram ressuscitados, porque o Espírito Santo estava sobre Jesus Cristo. O ministério terreno de Jesus foi sobre a autoridade do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito de Deus foi o grande segredo do sucesso dos apóstolos. Os apóstolos também fizeram proezas, foram ensinados por Jesus. Jesus enviou o Consolador e soprou nos discípulos o Espírito Santo e comissionou os discípulos e ensinou e colocou a eles para fazer a continuidade da obra de Jesus Cristo aqui na face da terra. Nós sabemos que os discípulos, aonde eles passavam, a sua sombra curavam. As pessoas colocavam os enfermos e os doentes na beira do caminho para que ao menos a sombra deles passassem e curassem os enfermos. Os lençóis e os aventais eram levados dos discípulos para os enfermos e os doentes, eles eram curados, porque sobre eles estava o Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador, o Espírito Edificador, o Espírito Exortador, o Espírito Santo de Deus estava sobre eles. Por isso eles faziam sinais e prodígios,
por onde eles passavam. Era o segredo da vida de Jesus, era o segredo dos apóstolos. O Espírito Santo de Deus fazia proezas e maravilhas por onde esses homens passavam. O milagre, a promessa acontecia porque glorificava ao Deus Todo-Poderoso através da presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus na vida desses homens. O Espírito de Deus é o grande segredo do sucesso de todos os filhos de Deus hoje. Meu irmão, minha irmã, você que é filho de Deus, você que aceitou a fazer a obra de Deus, você que está debaixo da poderosa e potente mão de Deus, você que está submisso ao propósito para a propagação do reino de Deus, a você que confia em Deus, você que obedece a Deus, você está debaixo do Espírito Santo. Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar a vida da sua família para você pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, anunciar a volta do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. Você vai operar sinais e maravilhas, você vai curar os enfermos e os doentes, porque o Espírito de Deus está na tua vida hoje. Você foi levantado, você foi comissionado por Deus para fazer a obra de Deus hoje aqui na face da terra. Os sinais acompanharão aqueles que creem. Se você crê no Deus Todo-Poderoso, que Ele é vivo e pode fazer o sobrenatural, o impossível acontecer hoje, vai acontecer através das suas mãos. Por isso eu lhe digo, continue na presença de Deus, não abre mão, não será vão a obra que você está fazendo para Deus, porque o Espírito Santo está dentro de você, capacitando, impulsionando, direcionando você para fazer a obra de Deus com graça, com autoridade, com unção, com sabedoria e muito mais além, com a mão poderosa e potente de Deus sobre a sua vida. Todos os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu e você só temos autoridade para falarmos de Deus se formos comissionados por Deus, se temos o nosso nome inscrito no livro da vida. Só temos autoridade para falarmos de Deus, da palavra de Deus, se Deus nos levantou, nos chamou, nos capacitou para fazer a sua obra. O nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Nós temos que sermos salvos e falarmos daquilo que nós vivemos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vemos, da obra salvadora de Cristo em nossa vida, da libertação que Ele nos deu, da palavra que nos transformou, daquilo que nós queremos para o nosso próximo. Nós temos que vivê-la dia a dia, porque a palavra de Deus, ela só pode ser vivida através daqueles que abriram mão de si mesmo, negou a si mesmo e tomou a cruz de Cristo e está caminhando direcionado pelo Espírito de Deus. Então todos nós fomos chamados para fazer a obra de Deus. Então peça ao Senhor que envie o Espírito Santo para que ele habite dentro de você, para que você possa fazer a obra de Deus aqui na face da terra, com graça, com unção, na direção do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. O Espírito de Deus sempre será o segredo do sucesso de qualquer ministério bem-sucedido que exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu e você, nós somos chamados para termos um relacionamento com Deus. E através de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, o Filho do Deus vivo, é através de Jesus Cristo que nós temos um relacionamento puro e genuíno com o Deus Todo-Poderoso. A obra só vai ter sucesso em nossa vida se nós
exaltarmos, glorificarmos ao Senhor Jesus Cristo. E assim Deus vai ser glorificado através do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Então a obra salvadora aqui aonde nós estamos é através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos enviou o Espírito Santo para nos direcionar, para fazermos aquilo que ele nos comissionou. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre vós todos, e todos digam amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.